Boa noite, eu me chamo Camila Grace Rodrigues, sou acadêmica de Educação Física e vou estar falando um pouquinho sobre o artigo Políticas Educacionais Contemporâneas, Tecnologias, Imaginários, Regimes Éticos, escrito por Maria Manuela Alves Garcia. O artigo ele examina, né, a racionalidade que tem pautado os dias atuais, sobre essas reformas educacionais atuais, e destaca as principais tecnologias de governo, né, e as relações com a produção de imaginários sociais e regimes éticos dos indivíduos. Ela menciona também que não é um estudo dela, e sim que ela faz uso de outros estudos de outros autores para poder trazer essa fala, né? Ela menciona também Michel Foucault, que traz o termo governamentalidade e também a questão do poder, né, que Michel Foucault também fala muito sobre isso, tem estudos sobre isso. E esse texto traz alguns subtítulos, e um deles é a globalização e a governamentalidade neoliberal, né? A globalização, por exemplo, é um termo utilizado para descrever como o mundo está se tornando cada vez mais conectado e interdependente nesses aspectos, como economia, cultura, política e sociedade como si. Desde o século XIX, houve um aumento significativo dos fluxos globais de pessoas, mercadorias, informações, ideias. Isso levou a uma mistura de culturas, que o texto fala que é a hibridização, que nada mais é do que essa mistura de culturas. E a formação essa formação de identidades globais. Já a globalização contemporânea é a intensificação desses fluxos, especialmente depois, ali na década de 70, afetando padrões de acúmulo de capital, movimentos migratórios, aumentando também a desigualdade social. Já o neoliberalismo é uma ideologia econômica que defende a redução da intervenção do Estado na economia, promovendo a política como privatização. Então, promove uma privatização econômica, né? Desregulamentação de abertura comercial, por exemplo. Essa política ela é vista como uma forma de promover o desenvolvimento econômico e aumentar a eficiência e integrar países no mercado global, né? Por exemplo, o Consenso de Washington, em 89, o artigo menciona, ele exemplifica, por exemplo, essas medidas como recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para países da América Latina, visando acelerar o crescimento econômico através de ajustes estruturais e reformas econômicas. Já pensando numa maneira de como isso afeta diretamente a sociedade, essas transformações elas têm profundas consequências também sociais, por exemplo, econômicas, políticas de nível global e local também. Enquanto elas prometem inclusão, desenvolvimento, elas também podem aumentar as desigualdades e também desafiar as identidades culturais, né? A globalização e o neoliberalismo são temas complexos que, de certa forma, vão moldando o mundo atual, vem dominando o mundo atual e influenciando desde a economia até as questões políticas, educacionais e sociais. Então, essas ideias ajudam a compreender como que o mundo está mudando rapidamente, né? Obviamente, a mídia ela contribui muito para isso, de uma forma acelerada, e também como as políticas e as práticas econômicas têm impacto profundo nas nossas vidas diárias e na forma como os países se organizam e se relacionam. Um próximo tópico vai incluir mais algumas palavras, né? Além dessas que a gente já mencionou, vai trazer a governamentalidade neoliberal e tecnologias políticas de governo. O texto, nesse trecho, vai abordar como um conceito de governo mudou ao longo do tempo. Por exemplo, especialmente na era moderna, por exemplo. Antes, o Estado se concentrava em exercer o poder sobre os cidadãos de maneira direta. Era algo muito explícito. Então, mandavam, se obedecia, se você não obedecia, você tinha consequências. Era algo simples, né? Enfim, vem a ditadura, e alguns países ainda exercem muito isso, né? Nós vemos aí. No entanto, com o tempo, essas abordagens foram evoluindo para algo mais sutil. Não sei se isso é bom ou ruim.
e começaram a realmente se envolver na arte do governo, que é como influencia a população, né? Hoje chegamos em uma época em que o neoliberalismo é uma ideologia que valoriza o mercado, a iniciativa privada, por exemplo. Isso influencia muito as políticas governamentais. Significa que o governo não apenas regula, mas também incentiva organizações privadas e individuais a assumir responsabilidades que antes eram do próprio Estado. As reformas educacionais são moldadas por organizações internacionais, como, por exemplo, a Unesco, que define metas e diretrizes que os países devem seguir, teoricamente. Essas metas, muitas vezes, são traduzidas em políticas locais que impactam diretamente nas escolas e nos estudantes, onde o objetivo é criar um sistema educacional mais eficiente e competitivo, onde a qualidade e o desempenho são medidos por indicadores como o IDEB, por exemplo. Portanto, a governamentalidade do Brasil, falando do neoliberal, né, não se trata apenas de como o Estado governa, mas também como esse Estado ele incentiva e influencia outras entidades a governarem a si mesmos de maneira eficiente, dentro de um mercado super competitivo, e essas mudanças têm impacto direto nas nossas vidas. E molda não só o sistema educacional, mas também na expectativa sobre o que é sucesso e a responsabilidade na sociedade contemporânea. E o último tópico do texto vai falar sobre as reformas educacionais, imaginários sociais e regimes éticos também. As reformas educacionais no Brasil e ao redor do mundo são influenciadas por ideias e práticas que viajam globalmente, que circulam, né, de maneira global. E elas vão se adaptando aos contextos locais. Então, a ideia é global, porém, ela se adapta a cada país, a cada região, enfim. Então, acaba havendo modificações e adaptações dessas ideias. Por exemplo, incluem políticas que incluem modernizar o sistema educacional, promove a competitividade, fomentam também a competitividade econômica e preparam também para uma vida social, né, econômica. No Brasil, isso influencia de maneira global. Por exemplo, a inclusão social e a equidade educacional. Por exemplo, iniciativas como os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, a nossa própria BNCC, que é balizadora, né, para que os professores possam desenvolver seus planejamentos e ter um caminho, né, de qual caminho deveria seguir sobre a questão da educação e do aprendizado. Então, esses parâmetros curriculares nacionais focam em desenvolver habilidades adaptativas e críticas dos estudantes enquanto política. O IDEB, por exemplo, ele monitora e procura melhorar, né, a qualidade do ensino, por exemplo, através de avaliações. Existem provas que são feitas de tempos em tempos para medir o desenvolvimento, né, desses alunos. Obviamente, isso não é algo que tem um resultado 100%, já que existem inúmeras maneiras de se burlar isso, de se manipular esses resultados, e dessas métricas reguladoras, né? Então, essas políticas têm sido alvos de debate, né? Com críticas, inclusive, apontando sobre esses resultados acadêmicos, enfim. Então, deveria ser algo mais idealizado para a realidade do local. De uma maneira simples, eu acho que, por exemplo, a BNCC é igual para todas as áreas, para todo o ensino privado, público, particular, né? Mas vamos lá, uma escola que está num bairro com pessoas, uma sociedade vulnerável, poder aquisitivo baixo, enfim, na habitação, tudo é precário. Esses bairros, esses locais, essas cidades, região, enfim, vão trabalhar de uma maneira implícita
para que esses alunos, desde lá do comecinho até a entrada no mercado de trabalho, sejam moldados para que sejam, vou colocar em palavras chulas talvez, como que criando peões para trabalhar na mão de obra barata, fazer o serviço bruto, enfim, no trabalho braçal, né, na produção. Já as escolas que estão um poder aquisitivo maior, que tem uma estrutura melhor, uma assistência melhor, recebem ajuda do governo melhor. Então, essa escola, esse sistema educacional, ele vai trazer, no final, pessoas com um pensamento de dominância sobre esse aqui. Então, de uma maneira, eu acho que, não sei se lute, que é a palavra, de uma maneira muito clara, é que algumas escolas formam peões e outras escolas formam patrões, gerentes, supervisores, enfim. Então, é basicamente isso. Então, a ideia é a mesma, né? Lá o sistema neoliberal, governamentalidade, do poder, enfim, tudo isso é tudo muito lindo, né? A ideia é a mesma. Porém, na hora de aplicar, acontece isso aqui. Umas formam peões e outras formam patrões. E é assim que a sociedade funciona. Infelizmente, né? Não se foca num cidadão integral e formar um cidadão crítico, com pensamento crítico de uma criança que vai crescer sabendo analisar, sabendo pensar, por que acontece, quando que acontece, e se fosse dessa maneira. Não é isso que o sistema quer, né? Porque seres que são críticos, pensantes, dão problema. Então, a ideia é manter um padrão, né, em que se veja só uma partezinha, assim, da sociedade, que consigam enxergar. Então, é isso que acontece. Algumas escolas formam peões e outras escolas formam patrões. E foi isso que eu entendi no todo, assim, né, nessa questão. Talvez tem muita opinião minha aqui, é claro, né, não da autora. Mas o que eu entendo de maneira geral é isso. Não sei se ficou claro, não sei se o meu mapa vai estar claro o suficiente. Tentei fazer meio que uma síntese, um resumo de cada subtítulo, mas é basicamente isso no final, é o que eu entendi. Tá? Um beijo, espero que tenha dado tudo certo.